Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus amados irmãos, o Evangelho de hoje, tirado de São Mateus, capítulo 13, versículos do 36 ao 43, é Jesus que nos explica a parábola do joio. Eu queria que você pudesse perceber que não existe esse relativismo de que todas as religiões são boas, de que todas as pessoas serão salvas, de que todo mundo, de uma forma genérica, é filho de Deus e por isso Deus vai salvar todo mundo. Veja o que Jesus fala para nós no Evangelho de hoje. Jesus deixou as multidões e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: "Explica-nos a parábola do joio." Jesus respondeu: "Aquele que semeia a boa semente é o Filho do Homem, ou seja, o próprio Cristo. O campo é o mundo." Então, Jesus veio semear neste mundo. A boa semente são os que pertencem ao reino, ou seja, aqueles que fazem parte da única igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, a Santíssima Igreja Católica, Apostólica, Romana. A boa semente são estes que pertencem à igreja. O joio são os que pertencem ao maligno, ou seja, todo aquele que se coloca contrário à igreja de Cristo é pertencente ao maligno. São anticristo, que estão contra Cristo. O inimigo que semeou o joio é o diabo, ou seja, o diabo é que vai semeando na cabeça das pessoas pensamentos, ideologias, heresias que são contrárias à fé e à doutrina da Igreja de Cristo. A colheita é o fim dos tempos, acontecerá uma colheita no final dos tempos. Os ceifadores são os anjos de Deus virão para separar o joio do trigo, Como o joio é recolhido e queimado ao fogo, assim também acontecerá no fim dos tempos. Então, assim como o joio, a planta, erva daninha, é juntada em moio, em feixe, e é queimada no fogo, assim também acontecerá com aqueles que servem ao diabo. São João, na sua primeira carta, vai dizer que todo aquele que é escravo do pecado é escravo de Satanás, serve a Satanás. O Filho do Homem enviará os seus anjos e eles retirarão do seu reino todos os que fazem outros pecar e os que praticam o mal. Então, todo aquele, como São Paulo vai dizer, que São Paulo vai dizer na carta aos Romanos, que existem pessoas que pecam e, além de pecar, ensinam as pessoas a pecarem, e quando as pessoas pecam, eles se vangloriam daquele pecado que foi cometido. Então, Jesus está dizendo que o Filho do Homem enviará os seus anjos e eles retirarão do seu reino todos os que fazem outros pecar e os que praticam o mal. São João vai dizer na sua carta que toda iniquidade é pecado e que todo pecado é um mal contra Deus e contra o próximo. E depois os lançarão na fornalha de fogo, ou seja, os lançarão no inferno, e ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça. Então, os maus serão lançados na fornalha de fogo e de enxofre, que é a segunda morte, que foi preparada para Satanás e os seus demônios e todos aqueles que lhe pertencem. Quanto aos bons, aos justos, eles serão como o sol no reino do Pai, ou seja, brilharão. O próprio São Paulo vai dizer que depois da ressurreição, primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 15, São Paulo vai dizer que quando nós formos ressuscitados, nós brilharemos no céu, receberemos um corpo de glória, e esse corpo terá um brilho, não um brilho como o brilho da luz, mas terá uma aparência de glória, de majestade. Assim, a semelhança do corpo de Cristo glorificado. Então, meus amados irmãos, que nós possamos aprender. Hoje, o Evangelho vem nos ensinar que haverá sim um julgamento e uma separação entre joio e trigo, entre aqueles que servem a Jesus na sua santa e única igreja, a Santíssima Igreja Católica, e aqueles que servem a Satanás, aqueles que estão contrários à Igreja de Cristo e que guerreiam contra os servos de Cristo. Amém. Deus abençoe você e até amanhã, se Deus quiser.